Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Textos bíblicos que falam sobre a justiça divina frequentemente usam verbos fortes, palavras como quebrar, destruir e esmagar. Encontramos exemplos disso quando ele fala sobre inimigos do seu povo. A Síria, por exemplo, no Antigo Testamento, onde Deus disse, em Isaías 14, esmagarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei. Em outro trecho do mesmo livro, ele fala do castigo que ele traria contra seu próprio povo de Judá por causa da infidelidade desse povo, e disse, no capítulo 28, a aliança que vocês fizeram com a morte será anulada, e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Interessante que profecias importantes sobre Jesus e sua missão também falam de Jesus como um esmagador. No Salmo 2, versos 8 e 9, ele diz, peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro, você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Aqui o pai falando com o filho, o ungido, dizendo que ele teria uma vara de ferro para despedaçar as nações, demonstrando o poder do próprio Jesus. Outro salmo, Salmo 110, uma outra profecia importante sobre Jesus, diz, o Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Novamente, falando sobre Jesus. Nós não devemos duvidar a capacidade de Jesus de punir as nações, de punir as pessoas rebeldes e desobedientes. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo reafirmou esse fato quando ele disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E assim ele fala sobre a vinda de Jesus. Sabendo desse poder de Cristo, uma outra profecia messiânica pode nos surpreender. Isaías registrou as palavras do Senhor em Isaías 42, versículo 3, dizendo, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. O Novo Testamento confirma que essa profecia fala sobre Jesus. Pode ver isso em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 15. Então, o esmagador não esmaga? O contraste entre essas profecias esclarece o papel de Jesus. Ele usará seu poder para castigar. Ele vai julgar os desobedientes, mas não é o desejo dele. Ele veio com o intuito de salvar. Essa é sua missão principal. Tanto que ele disse em Marcos 2, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Não devemos nos enganar. Jesus certamente trará a justiça divina contra os desobedientes. Mas a vontade dele é outra. Como diz 1 Timóteo 2, versículo 4, ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E 2 Pedro 3, versículo 9, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele tem poder para esmagar, mas ninguém precisa ser esmagado. Vamos aceitar o que Jesus oferece para nós, a salvação pela graça dele, para evitar a punição eterna. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.